Olá pessoal, nessa videoaula eu vou mostrar para vocês a resolução do exercício sobre o PVA e também a estruturação de uma aplicação web usando o Bootstrap, uma estrutura que a gente vai evoluindo durante as aulas. Então, primeiramente, a gente vai entrar no diretório /var /www. Nesse diretório a gente vai criar uma pasta IPVA, a pasta que vai ter a aplicação do nosso exercício. Dentro dessa pasta, a primeira coisa a fazer é baixar o Bootstrap, então estruturar ele. Vou no site do Bootstrap, download Bootstrap, e vou copiar o link de download do Bootstrap. Tendo o link já copiado, vou usar o comando wget para fazer o download do arquivo zip. Fazendo o download desse arquivo, eu vou descompactar ele, vou ver que são gerados diversos arquivos. E aí eu vou estruturar ele um pouco diferente, vou criar uma pasta chamada assets, onde vai ficar todos os arquivos estáticos, ou seja, o CSS, o JS, as fontes e também imagens. Vou mover as pastas do Bootstrap para esse diretório. Então eu posso apagar a pasta do Bootstrap que foi descompactada e também o arquivo zip que a gente baixou, a gente não precisa mais deles. Então posso dar uma olhada na estrutura de diretórios, tem vários arquivos, a gente não vai ficar com todos, vai ficar com o bootstrap tema.min.css, o bootstrap.min.css, bootstrap.min.js e todos os arquivos relacionados à pasta fontes. Os demais arquivos, a gente vai apagar eles porque são arquivos fonte do Bootstrap e também outros são usados para gerar o .min, .css, .min.js. Então vou apagar o tema, .css, depois o map e também o bootstrap.css e o bootstrap.map. Da pasta JS vou apagar o bootstrap.js e também o arquivo npm.js. Feito isso, vou abrir, posso dar mais uma olhada na estrutura de diretórios que eu tenho e vou abrir no Sublime esse projeto pelo terminal. Então já abro com a estrutura de pastas à direita e o primeiro passo a ser feito é criar um arquivo index.php dentro da pasta IPVA. Nesse arquivo eu vou colocar o formulário, mas eu não vou digitar todo o código HTML referente ao formulário, vou usar um template do Bootstrap. Então vou fazer uma cópia desse template. Tem vários templates, a gente vai escolher um deles e a partir desse cara a gente vai pegar o código-fonte dele e usar no nosso projeto. Então posso ver o código-fonte, copiar todo ele, então colar no nosso arquivo index.php e ir arrumando ele de acordo com a nossa necessidade. Posso apagar as configurações que eu não preciso, por exemplo, mudar o título também para cálculo do IPVA 2015, por exemplo. Preciso também arrumar os caminhos dos outros arquivos, no caso do bootstrap.min.css, e a gente tem um outro arquivo chamado stickfooter_navbar. Esse arquivo tem algumas configurações dessa template, como por exemplo o que ele diz na página inicial, para deixar um padding top de 60 pixels do body. Só que a gente vai usar uma estrutura diferente, a gente vai colocar na nossa pasta assets, pasta CSS e o arquivo se chama application.css. Esse arquivo ainda não existe, a gente vai criar ele. E o conteúdo dele, ele vai ser o conteúdo do arquivo do template do Bootstrap. Então vou criar esse arquivo lá na pasta CSS e vou pegar o conteúdo lá da nossa template, do template do Bootstrap. Então venho, clico no arquivo stickfooter_navbar e copio tudo esse estilo CSS para o nosso application.css.
A gente já tem as configurações dos arquivos CSS. Então, tem mais alguns códigos que não são necessários, vou apagar eles. Também tem aqui o menu. Por enquanto, a gente vai mudar o nome do projeto, mudar para PI2 IPVA. E o menu, por enquanto, a gente pode deixar, depois a gente pode modificar ele. Tem a parte principal do site, então vou mudar o título do header, também para cálculo IPVA 2015. E o corpo, onde a gente vai colocar o nosso formulário, vou deixar ele em branco por enquanto. E aí o footer, ou rodapé, a gente pode colocar algum texto, por exemplo, exemplos de programação para a internet 2, sendo 2 em romanos ou não. Também preciso manter o jQuery, porque o jQuery, o Bootstrap usa o jQuery. Arrumo o caminho do Bootstrap e apago os demais códigos que não são necessários. Posso já dar uma olhada como ficou o nosso site, então ele já tem uma configuração inicial, já uma configuração legal, e daí a gente pode mexer em mais configurações, como o link do home e a página inicial, por exemplo. Então vou colocar aqui o link para o home, que é o /IPVA, porque o barra representa a partir do var www, e coloco também para o projeto, para o link do projeto, para o link que tem o nome do projeto. Tem os outros menus, a gente não vai precisar deles, eu posso apagar os demais. Depois, se a gente precisar, a gente cria eles novamente. E aí já tenho uma página inicial configurada. A gente precisa do formulário. Também vou usar o Bootstrap para pegar um template de formulário. Então posso subir no link CSS, ao lado no menu Forms, e aqui eu tenho um template inicial de um formulário. Vou copiar esse template. Vou copiar no nosso projeto, aí no corpo do HTML. Posso identar ele usando o comando reident do Sublime. E eu vou fazer as alterações necessárias. Como, por exemplo, o label é para o input, então para o input vehicle value. Então eu tenho que criar um ID chamado vehicle value. Vou colocar um placeholder também, chamado digite o valor do seu veículo, ou do veículo. O título, o type do input vai ser text e o título vai ser valor do veículo. Além disso, também preciso colocar o name no input, senão não consigo recuperar ele. Então vou chamar o atributo name de vehicle value também. E os demais campos agora não são tão necessários. Eu vou apagar eles porque a gente precisa, na verdade, de um radio button. E para o botão, vou chamar, só trocar o nome para calcular. Voltando ao Bootstrap, eu vou procurar um radio button. Então, descendo um pouco na página, você vai ver que tem exemplos de radio button. Vou pegar um exemplo e modificar de acordo com as nossas necessidades. Jogando dentro do formulário, eu preciso alterar algumas informações, mas antes sempre mantendo o código identado. Eu vou deixar o nome como vehicle type, vehicle underline type. O ID nesse caso não preciso. O valor eu vou colocar 1 e vou tirar a opção checked para não ficar marcado como default. E a primeira opção eu vou chamar de passeio e a segunda opção eu vou chamar de utilitário. Então o tipo 1 vai ser tipo passeio e o tipo que tem o valor 2 vai ser o tipo utilitário. Então fica fácil de a gente identificar na outra página. Feito isso, a gente já tem um formulário inicial para a gente poder mandar os dados, mas eu não mando para nenhum lugar ainda. Então eu tenho que definir a ação do meu formulário. Eu vou mandar os dados desse formulário para uma pasta, para um arquivo chamado receive.php e vou usar o método post para mandar os dados. Então, assim, eu já tenho o meu formulário pronto. O que eu preciso fazer
é criar o arquivo receive.php e ele também vai ficar na pasta IPVA. Esse arquivo, o receive.php, ele vai receber os dados. Então, lembrando que os dados vêm na variável cifrão underline post, que é uma array associativa, e eu vou criar uma variável para cada um dos dados que vim. No caso, vai vir o valor do veículo, que é identificado pelo índice vehicle value, na array associativa post, e também vou criar uma variável por tipo do veículo. Então, essa variável se chama vehicle type, e também pego da array associativa post pelo índice vehicle type. Tendo essas duas variáveis, posso fazer os cálculos necessários. Então, vou fazer o cálculo de acordo com o tipo do veículo. Posso usar o switch para identificar o tipo, sendo que o tipo 1 é o passeio e o tipo 2 é o utilitário. Então, vamos criar os cases necessários, case 1 e case 2. O default não vou precisar, posso apagar. E aqui eu vou fazer os cálculos. Primeiro, definir a categoria, que eu quero mostrar a categoria. Então, categoria passeio, se o caso é 1. Uma variável para ter essa informação para mostrar para o usuário. Então, só confirmando que 1 é passeio. Aí eu vou calcular o valor do IPVA em 2014. Então, em 2014 o IPVA era 2,5% do valor do veículo, então eu faço esse cálculo para o valor do IPVA. Aí eu vou fazer o cálculo do IPVA de 2015, onde ele passou a ser 3,5% do valor do veículo. Isso para veículos do tipo passeio, da categoria passeio. No caso 2, o tipo do veículo vai ser um utilitário e os valores, as porcentagens para o cálculo do IPVA são diferentes. Para o utilitário é 1%, e no ano de 2005 também não teve aumento, então se mantém 1%. Só que eu quero mostrar mais informações, como por exemplo um valor do IPVA com desconto. Então vou criar uma variável para isso, e essa variável vai receber o valor de desconto do IPVA, que é o valor do IPVA em 2005 menos 3% de desconto. Então eu faço essa conta e atribuo a variável IPVA 2015, o ifdisc, como seria o ifdiscount. Também quero saber a diferença de 2014 para 2015, então eu crio uma variável diff 2014-2015 e faço a diferença dos dois IPVA. Então aqui a gente fez toda a lógica da nossa aplicação e agora eu preciso montar a view para mostrar esses dados. Eu vou aproveitar o HTML que a gente usou no index para criar a nossa view. Então vou copiar todo ele, jogar no arquivo receive.php. Só que agora eu não preciso de um formulário, eu vou querer mostrar os dados, então vou apagar esse formulário. E eu quero mostrar esses dados no formato de uma tabela. Então, vou para o Bootstrap, vou ver se tem uma tabela pronta que a gente pode usar. Tem o link Tables. E essa primeira tabela é bem interessante, mas eu não tenho todos os dados dela. Então vou usar o Spect para copiar esses dados, esse HTML. Então clico no Table, vou lá em Copy, copio essa template de tabela e colo no nosso arquivo receive.php e vou reindentar o código para deixar sempre organizado. E aí eu posso definir o caption dessa tabela como resultado do cálculo do IPVA. Definindo o caption, eu vou definir o título das colunas. Então a primeira delas eu vou chamar de valor do veículo. A segunda eu posso deixar como categoria, então vou mostrar a categoria do veículo. A próxima seria valor pago em 2014. Vou alterar isso para valor pago em 2014, uma terceira coluna. A próxima, quarta coluna, valor a ser pago em 2015. Aí eu preciso de mais uma coluna para o valor pago em 2015 com desconto.
E mais uma última coluna para a diferença entre 2015 e 2014. Então tenho esses títulos das colunas já definidas. Agora eu vou fazer a linha com os valores. Então só preciso de uma linha, vou apagar as demais que a gente copiou, apagar as colunas dessa linha e vou fazer manualmente todas elas. Então a gente vai usar aí a tag do PHP para impressão direto na tela, a impressão é de uma maneira mais simplificada do que usar o eixo. E aí vou mostrar o valor de cada variável. Então a primeira dela é o valor do veículo, então eu vou usar a variável vehicle value. A segunda é a categoria do veículo, então está na variável categoria. A terceira seria IPVA 2014. A quarta coluna eu vou usar a variável IPVA 2015. Na quinta coluna eu vou mostrar o IPVA 2015 com desconto, então a variável é IPVA 2015 o if disk. E, por último, a diferença entre 2014 e 2015 com diff 2014 2015. Então já tenho minha página Receive pronta, eu salvo ela e a gente pode testar a nossa aplicação já. Então vamos lá para o browser. Eu vou colocar o valor, por exemplo, 10 mil, dizer que o veículo é passeio, vou fazer o cálculo. Vejo que ele já calculou certo o valor aí de 3,5%, R$350 do IPVA. Se eu testar utilitário, também vai calcular que a diferença é zero, né? Porque não houve aumento. Então é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham entendido o exercício e pratiquem bastante. Até mais.